Buenas tardes, participantes. Vamos a dar inicio al taller. Se les invita a poder continuar en la sala para compartir 2 horas acerca del tema Álvaro Viera Pinto y la Universidad del Futuro, donde se podrá discutir temas relevantes para el futuro de una universidad. Antes de presentar al siguiente expositor, quisiera por favor me confirmen si se escucha y se puede observar bien. Te escuchamos bien, Nora. Ok, bueno, también quisiera recordarles a los participantes que se pueden formular preguntas a través del chat, las cuales se van a ir recabando y las pueden, yo después las diré al exponente. Muy bien, entonces vamos a dar inicio al taller. El taller se denomina Álvaro Viera Pinto y la Universidad del Futuro, teniendo como expositor al magíster Breno Augusto da Costa, quien es bachiller en psicología por la Universidad Federal del Triángulo Mineiro, Brasil. Tiene una especialización en educación especial inclusiva en el Instituto Paso I Brasil y maestría en educación profesional y tecnológica en el Instituto Federal Triángulo Mineiro, Brasil. Actualmente cursa especialización en pedagogía universitaria por la misma universidad y una especialización en la evaluación neuropsicológica en el Instituto Sapiens Brasil. Actualmente trabaja como psicólogo clínico en el Instituto de Neurociencias Elsa dos Passos Silva en el 2016 y como analista de educación básica en el Centro de Orientación y Pesquisa e Investigación en Educación Especial. Investiga el pensamiento de Álvaro Viera Pinto, de Enrique Dussel y el pensamiento descolonial. Publicó varios artículos en las ciencias humanas y organizó varios eventos académicos. Entonces vamos a tener en estas 2 horas de trabajo un taller para poder discutir. Adelante, Breno, bienvenido. Buenas tardes a todos y todas. Para mí es una gran honra estar acá y en primer lugar me gustaría agradecer a Nora por la introducción y en segundo lugar, pero no menos importante, agradecer la invitación hecha por la profesora doutora Durga Edelmira Ramírez Miranda. Y en tercer lugar, me gustaría pedir disculpa porque yo tengo un poco de dejo de acento, entonces en algunos momentos tal vez ustedes tendrán un poquito de dificultad de entender una palabrita u otra, pero yo espero conseguir expresarme bien. Y yo voy a hacer una presentación de mi pantalla. Yo solo voy a pedir que Nora me confirme si de hecho todos pueden ver la ponencia. Sí, se observa muy bien. Ah, qué bien. Bueno, como Nora me ha presentado, yo voy a hablar sobre Álvaro Viera Pinto y la Universidad del Futuro. Y el objetivo de ese taller es discutir, bajo el aporte reflexivo del pensamiento decolonial, la utilidad del pensamiento de Álvaro Viera Pinto para la Universidad del Futuro. E isso nos coloca frente a um itinerário de trabalho que tentaremos seguir em esse taller. Primeiro, discutiremos um pouco da vida e obra de Álvaro Vieira Pinto, que é um filósofo brasileiro, e eu vou tentar mostrar que, aunque seja brasileiro e já se murió, ele tem várias contribuições, não só para a realidade brasileira, pero para todo o sul global. Minha hipótese é que é um pensador que traz reflexões para a liberação do sul global, para o desenvolvimento social, econômico, cultural do sul global. E em el segundo momento vou discutir brevemente, fazer uma breve introdução ao pensamento decolonial, tratando de seu conceito e señalando sua convergência com o pensar de Álvaro Vieira Pinto.
Y en tercer momento, yo espero la participación de ustedes, pues mi intención es discutir la universidad del futuro y el futuro de la universidad. Y esta discusión será permeada por las reflexiones que nos oferecem lo mesmo filósofo. E, por fim, vamos discutir as 6 teses que Álvaro Vieira Pinto propõe para uma reforma universitária. Pois bem, vamos começar com a vida e obra de Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Borges Vieira Pinto nasceu em la cidade de Campos dos Goytacazes em 9 de novembro de 1909 e é uma cidade cerca de Rio de Janeiro. Em aquele tempo era a capital brasileira, capital da nação brasileira. E sua escolarização inicial foi em um tradicional colégio jesuíta. Para ustedes que estudiam a história da educação, é um tema de conhecimento que a educação jesuíta tinha um sólido conhecimento de las humanidades. Então, por exemplo, estudo de filosofia, de línguas de la língua latina, de francês, eram fundamentais. E Vieira Pinto, desde temprano em sua vida, teve uma grande influência dessas humanidades tradicionais. E luego, em el início da Semana de Arte Moderna, que foi um evento que ocorreu em 1922 em Brasil, um evento que buscava criar uma arte nacional, uma cultura nacional, uma academia nacional, pero aún así seguindo muchos de los patrones europeos, Vieira Pinto tuve contacto com muitos de seus expoentes em São Paulo. E, aunque tivera certa proximidade com estes teóricos, com estes poetas, com estes artistas da Semana de Arte Moderna, ele obteve sua formação inicial em medicina em la Faculdade Nacional de Medicina, em Rio de Janeiro, e também graduação em física e matemática. Isso porque, inicialmente, sua intenção era atuar como clínico, como um médico que atendia pessoas com citas, etc., pero luego se envolveu com a pesquisa científica sobre o câncer. E hechas essas pesquisas, se envolveu com a física, depois a matemática, e por aí se envolveu com a filosofia propriamente dita. E desde a década de 40, do início, se tornou professor da Faculdade Nacional de Filosofia, hoje dia Universidade Federal do Rio de Janeiro, e depois de um ano de estudos em La Sorbona, defendeu uma tese de catedrático de História da Filosofia, cujo título é A Dinâmica na Cosmologia de Platão, né? Ou traduzindo, La Dinâmica en la Cosmología de Platón. Sua produção inicial era muito vinculada ao helenismo, à filosofia grega clássica. Então, ele havia publicado traduções, por exemplo, de Parmênides, e artículos sobre lógica, estoicismo. Até então, era reconhecido simplesmente como um grande helenista. Pero em 1955, recebeu uma invitação que ele chamou de casual, do filósofo brasileiro, também brasileiro, Roland Corbusier, para integrar o grupo fundador do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ou Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era um órgão vinculado ao Ministério Brasileiro de la Educação e tinha como proposta pensar a realidade e o desenvolvimento nacional de maneira crítica. E acá temos justamente a proximidade, a possibilidade de expandir suas reflexões para além da realidade brasileira. Quando em
ISEB, em el ISEB, Vieira Pinto estudiava a realidade nacional brasileira. Sua constatação era que em muitos rasgos desta realidade havia várias cercanias com a realidade de vários outros países subdesarrollados. E esta mesma concepção de subdesarrollo tiene que ser mirada desde uma perspectiva crítica, segundo pontuava ele, porque em la concepção que era corrente, hegemônica, vinda especialmente do norte global, os países subdesarrollados assim eram porque não tinham educação suficiente, industrialização suficiente, não tinham tecnologia suficiente, e a proposta conceptual de Vieira Pinto entendia que o desenvolvimento estava vinculado a um quadro de imperialismo, de exploitação internacional. E existia, de hecho, um círculo vicioso em que o país estava em uma situação de pobreza e subdesenvolvimento, porque não tinha essa tecnologia, e não tinha essa tecnologia porque estava em uma situação de subdesenvolvimento. E deste período que podemos chamar de isebiano, da obra de Vieira Pinto, poderíamos fazer hincapié em los seguintes textos. Primeiro, Ideologia e Desarrollo Nacional. Agora eu vou tratar solo de las traducciones de los títulos de las obras, que foi traduzido ao espanhol pelo Centro Interamericano de Desarrollo Rural e Reforma Agrária. E em esta obra ele propõe uma concepção de desarrollo que se aleja de vários autores até então, que creiam que o desarrollo era uma tarefa a ser hecha por las élites, que deveria conduzir a população. Vieira Pinto tinha uma concepção que são as massas, es el pueblo quien tiene las condiciones de conducirse a sí mismo, necesitando solo de los intelectuales como personas para elaborar la proposta científica de ese desarrollo. Em 1960, publica Consciência e Realidade Nacional, e essa obra ele propõe uma separação entre que é a consciência ingênua e que é a consciência crítica. E aqueles que estudam Paulo Freire vão encontrar uma grande convergência entre a concepção de Álvaro Vieira Pinto e a de Paulo Freire, justamente porque Vieira Pinto foi um que mais influenciou Paulo Freire. Paulo Freire chega a chamá-lo de mestre brasileiro em la obra Pedagogia del Oprimido. E em que consiste essa diferença entre a consciência ingênua e a consciência crítica? Em la concepção de Vieira Pinto, a consciência ingênua é aquela que não tem consciência, não sabe os factores que la determinam. Então, ela pensa, mas não sabe por que pensa assim. Tem enunciados sobre a realidade, mas são frutos de rasgos de ingenuidade. E a consciência pode ser ao mesmo tempo ingênua e aún assim ser, por exemplo, ilustrada, ter uma ilustração universitária. Por outro lado, a consciência crítica é uma consciência que constantemente se põe a pensar sobre quais são os fatores que la determinam. Pensa de determinada forma e sabe por que pensa assim. E em sua concepção, a consciência crítica é norteada por 7 categorias críticas que fundamentam sua apreensão, sua percepção da realidade. A objetividade, que é o hecho que a realidade é concreta e que podemos ter acesso a essa realidade através do trabalho. E o mesmo trabalho cambia esta realidade, transforma essa realidade.
Isso significa que há uma certa historicidade. Então, este é o segundo rasgo, é a segunda categoria crítica. Há também a categoria de racionalidade, que a consciência crítica, em oposição à consciência ingênua, tem uma percepção clara de las relaciones causales de la realidade. Então, a consciência crítica percebe com clareza o que causa o que. E isso se manifesta através de não vou dizer uma reverência, pero um certo respeito, uma certa consideração por la ciência. E recentemente eu escrevi um paper sobre como poderíamos usar essa diferenciação entre consciência ingênua e consciência crítica para pensar o tema da pandemia de COVID-19. E especificamente nessa categoria de racionalidade, uma das diferenças é que a consciência ingênua tem um pensamento mágico acerca do COVID, tem um pensamento de que não é possível pensar a causa de COVID ou sua prevenção. E a consciência crítica, em la posição contrária, percebe a dinâmica concreta e percebe como o enunciado científico se prova eficiente naquilo em que se propõe. Há também outras categorias críticas, como a atividade, em que se pontua sobre como a consciência é sempre ativa, não existe uma separação entre pensamento e ação, e há também uma outra chamada totalidade, em que tudo aquilo que é examinado faz parte de um todo que faz com que esse hecho examinado seja assim. E, ao mesmo tempo, esse hecho influencia o todo. Há também a categoria de liberdade, que está muito próxima da filosofia da liberação de Henrique Dussel, e logo vamos a discutir alguns aspectos de como poderíamos apontar essa convergência, essa proximidade, esta cercania. E, por fim, sintetizando todas as categorias, havia a nacionalidade, no sentido de que a consciência crítica da realidade nacional se sabe nacional, ela se percebe como uma consciência nacional. Então, esta é uma breve examinação da obra Consciência e Realidade Nacional. E em 1962, há a publicação da obra A Questão da Universidade, La Cuestión de la Universidad, que é a obra que enfocaremos em este taller, porque en ella ele adressa várias questões que eu tentarei mostrar aún hoje siguen relevantes. E el mismo ano publica-se Por que los ricos no hacen huelga. Este livro surge como uma coleção de obras para pensar uma revolução que estava sendo gestada em Brasil, uma grande transformação social, econômica, e apesar de todo isso, em 1964, bajo a coordenação imperialista militar de los Estados Unidos, Brasil sofre um golpe de Estado. E, neste sentido, Eusébio Cerrado e Vieira Pinto exila-se primeiro em Iugoslávia e depois em Chile, invitado por Paulo Freire. E a grande questão é que Vieira Pinto foi apontado como sendo um subversivo, como tendo vinculações com comunistas e assim sucessivamente. Pero, de hecho, sua produção era mais prejudicial a los interesses imperialistas de los Estados Unidos, à medida em que propunha uma crítica radical ao imperialismo e uma superação mesma desse imperialismo. E em Chile, ele trabalha em el Centro Latinoamericano de Demografia, CELARE, e vuelve ao Brasil em 1968
bajo a severas restricciones profesionales. Ele não podia dar clases, não podia publicar obras. Então, durante esse tempo, trabalhou como tradutor, traduzindo obras de Jean Piaget, de Noam Chomsky, de vários expoentes de entonces, incluso várias obras de alguns autores vinculados a uma naciente cibernética, a uma naciente ciência cibernética. E logo nós veremos que isso será muito importante para ele. Desse período conturbado, ele publica mais 3 obras, que poderíamos citar Ciência e Existência, que é uma obra de filosofia da ciência, de metodologia científica, El Pensamento Crítico em Demografia, que foi a única obra que ele publicou diretamente em espanhol, e hasta hoje não há nenhuma tradução em português. E, em 1982, 7 lições sobre a educação de adultos. É uma obra que também teria certo interesse para pensar a questão universitária, pero eu creio que a questão da universidade seria mais interessante para pensarmos a universidade do futuro. Y él muere en su departamento en 17 de julio de 1987. Acá están algunas fotos de él y una cosa que yo les llamo la atención es la foto de abajo a la derecha, que ele está em uma ponência de quando Sartre vino a Brasil. E llamo a atenção, pois Sartre, assim que vino ao Brasil, uma das primeiras coisas foi estabelecer um diálogo com Vieira Pinto, e isso foi noticiado em los periódicos da época, dizendo que tratavam de questões sobre como o colonialismo. E era uma época muito conturbada em toda a realidade mundial, se pensarmos bem, porque havia uma Guerra Fria, havia todo um conflito ideológico e quase militar, certamente muito político, de Estados Unidos com a União Soviética, e, de hecho, sua produção foi muito clavada, muito marcada por isso. E agora eu vou fazer um breve balance de sua vida e de sua obra. Norma Cortes, que é uma estudiosa de seu pensamento, concebeu que Vieira Pinto conheceu o infierno de la derrota durante sua vida, porque com o golpe de Estado, tuve que sair do Brasil, tuve que terminar sua atividade profissional, por lo menos de oferecer classes, e não podia mais publicar. Então, hoje dia temos, logo mais vou falar sobre isso, mas temos a publicação de 2 obras póstumas, pero há por lo menos 4 obras mais que ele habla sobre elas em uma entrevista, pero não sabemos onde está. Pode ser que estejam guardadas, arrotando-se em uma partilheira de livros viejos, pode ser que se queimou junto ao Museu Nacional, pode ser que alguém se apropriou dessas obras e publicou como suas, não sabemos onde estão. E esse inferno da derrota se vincula também à geopolítica do conhecimento em Brasil, que jugou contra a divulgação de seu pensamento. E acá podemos dizer a produção de Caio Navarro Tolemo, que foi um filósofo que hizo uma produção que tentava provar que os esebianos não faziam uma ciência, uma produção acadêmica séria, pero solo ideologia. E a grande questão é que pensar em uma neutralidade científica é uma grande candura, é uma grande ingenuidade,
Por outro lado, devemos pensar também no hecho de que, assim que ocorre o golpe de Estado militar, há cambio em lo polo difusor de la ciência e da influenciação em termos científicos em Brasil. Antiguamente, podemos dizer que o Rio de Janeiro era a grande referência, pero passado o golpe, a Universidade de São Paulo se torna a grande referência. E a grande questão é que a Universidade de São Paulo, USP, a maior universidade brasileira hoje dia, sem dúvidas, é que a USP é uma universidade fundada através de uma missão francesa. A França, um dos maiores impérios coloniais do mundo, obtuve suporte de las classes brasileiras que foram derrotadas em la década de 30, em processo que podemos chamar, na história brasileira, de Revolução de 1930, e essas classes derrotadas começaram a criar uma forma de justificação para sua situação e, ao mesmo tempo, uma forma de sabotagem nacional. E USP é exatamente fruto de isso. Pero hoy día es legítimo hablar de cierto cambio en la fortuna crítica de Vieira Pinto. ¿Y eso por qué? Porque en 2005 y 2008 tuvimos la publicación póstuma de dos de sus libros. El primero es El concepto de tecnología, que foi escrito em 1970, talvez os 2 anos seguintes, ou talvez em alguns anos antes. E em essa obra ele se propõe a discutir várias temáticas que estavam sobressalentes então, como a cibernética, tecnologia, técnica, a automação, inteligência artificial. Todo isso é de grande relevância aún hoje, aunque, por exemplo, seu conceito de cibernética, podemos dizer que foi uma concepção bem restrita aquele tempo. Hoje dia, quando decimos cibernética, decimos de processo de autopoiesis da máquina. Em aquele tempo, sua concepção estava afinada com aquele contexto e estava vinculada a processo de autorregulação. E a outra obra, A Sociologia de los Países Subdesenvolvidos ou Subdesarrollados, traduzindo ao espanhol, podemos dizer que é uma obra de epistemologia da ciência, em especial da sociologia. E temos dois autores, Rodrigo Gonzato e Luiz Merkle, que señalam a crescente apropriação do pensamento vieirista. Depois da publicação de estas duas obras, podemos dizer que a apreciação acadêmica cresceu bastante, porque ele vem sido mais estudado, mais citado, o que é uma contramedida a la difamação, a las formas de negação que foram hechas pela Universidade de São Paulo e por seus representantes. E para fazer o balance final, eu diria que Vieira Pinto não é só pensador para a realidade brasileira, pero pensador de la realidade de todos os países subdesarrollados, de alguma maneira. Aunque seja término de grande dificuldade, podemos utilizá-lo entendendo que decir subdesarrollado não significa simplesmente dizer que temos que ser como os desarrollados ou seguir os mesmos passos, as mesmas etapas que eles. Devemos entender que o país subdesarrollado assim é porque o país desarrollado é assim, desarrollado também. Que estou querendo dizer? Estou querendo reproduzir uma clássica fórmula
teoria da dependência, que apunta que o crescimento da riqueza, do prestígio, da abundância econômica, industrial e do bem-estar social de los países desarrollados viene de uma explotação econômica de los países subdesarrollados. Eu creio que é muito importante manter isso em consideração. E eu creio que Vieira Pinto é um autor para o mundo subdesarrollado, pues se propone a enfrentar essa realidade subdesarrollada desde suas próprias condições de um país, de um pueblo que tem condições de superar este quadro de miséria e de sofrimento. Agora vamos passar ao segundo ponto do taller, que é uma mirada introdutória ao pensamento decolonial. E, em primeiro lugar, me gostaria apontar que o sentimento anticolonial é antigo em Latinoamérica. E eu me propongo a falar especialmente desde essa Latinoamérica. E antes que eu pueda continuar com o taller, me gostaria perguntar se há alguma pergunta, se há alguma dúvida que eu poderia abordar agora. Talvez Nora poderia avisar-me, porque assim eu não teria que sacar a apresentação da pantalla. Nora, ¿puedes avisarme, por favor? Sí, no hay ninguna pregunta. Por el momento no llegan preguntas. Sí, puedes continuar, Breno. Ok, gracias. ¿Acaso hay alguna pregunta? ¿Puedes avisarme? Yo voy... Estaremos al tanto. Sí, estaremos al tanto. Continúa. Cierto. Entonces, el sentimiento anticolonial es antiguo en Latinoamérica y vino acompañado siempre de un pensamiento liberador. ¿Qué significa eso? Significa que desde el primer momento que hubo una empresa colonizadora y conquistadora de nuestra realidad, hubo também um certo pensamento liberador. Aunque muitas vezes esse pensamento não nos chega como registro histórico, como uma possibilidade de compreensão teórica, nós temos consciência de que de hecho houve várias propostas assim. Por exemplo, embora no siendo, sin embargo, no siendo un nativo de nuestra América, podemos decir de la posición de Bartolomé de las Casas, un frei espanhol que tuve una propuesta filosófica de interpelación por los indios conquistados, por los caribeños especificamente, por los vinculados a la región mexicana. Podemos dizer também de Guamán Poma de Ayala, em que, salvo engano, era vinculado, tinha uma certa ascendência incaica. E poderíamos citar vários outros nomes. Mas uma coisa que devemos ter em mente é que, mesmo em los processos liberadores clássicos, los processos de independização, havia uma certa reverência por el europeu, por los patrones europeus. Por isso, para muitos, a descolonização se provou insuficiente, pois não se tratou de superar esse eurocentrismo. E essa é uma posição que encontramos, por exemplo, em Walter Mignolo, quando apunta que a descolonização africana que passou em el siglo passado
foi exatamente um processo assim. Nós podemos sim encontrar uma recusa ao colonizador, mas era só política, se tratava só de um processo de substituir as élites estrangeiras por élites mestiças, por élites nacionais. Aunque eu tenha certas críticas a Mignolo a esse respeito. Por outro lado, podemos dizer também que há algumas propostas que são mais cercas e que são mais basilares para esse pensamento decolonial. Por exemplo, Enrique Dussel, que é um filósofo argentino, que propõe a filosofia de la liberação como um pensar desde a exterioridade latino-americana. Pensar desde a exterioridade latino-americana não significa que vamos a pensar que nós, latino-americanos, estamos fora do sistema mundial, pero significa que estamos juntos a este sistema, pero em la condição de exploitados. E esse é um grande problema. E por isso Dussel propõe a filosofia da liberação como uma forma de tratar da consideração, especialmente ética, das vítimas, daqueles que são carentes de vida de alguma forma. Por outro lado, uma grande referência para este pensamento decolonial vino exatamente de Peru, que é o sociólogo Aníbal Quijano. Se não me engano, Quijano tem um papel fundamental em la profissionalização, la cientificação de la sociologia em Peru. E aunque estuve muito vinculado a essa teoria da dependência que eu já citei anteriormente, suas contribuições principais ao pensamento atual, eu creio, e sem dúvida alguma ao pensamento decolonial, é o conceito de colonialidade do poder. Eu creio que é muito claro para nós que é o colonialismo, que é um processo em que determinada civilização estrangeira tem certa dominação cultural, econômica, religiosa, culinária de diversos tipos sobre outra população ajena. E neste sentido, poderíamos dizer que, por lo menos formalmente, o colonialismo se ha encerrado, se ha terminado, porque supostamente somos livres, pues. E aunque seja possível dizer de esta certa independência, hoje dia o conceito de pensamento decolonial, de colonialidade, nos mostra que certos rasgos del colonialismo aún se mantêm. E, nesse sentido, Quijano propõe o conceito de colonialidade do poder. Que é poder para Quijano? É um espaço e uma malha de relações sociais de explotação, dominação, conflito, articuladas basicamente em função e em torno da disputa por el controle de los seguintes âmbitos de existência social. Então, ele vai proponer estes 4 âmbitos: o trabalho e seus produtos, considerando não só as formas de produção, pero também a disponibilidade de los recursos naturais, de matéria-prima, digamos assim, e de los recursos de produção. E este trabalho foi todo subsumido ao capitalismo. Podemos dizer que desde a modernidade se começou um processo em que todo o trabalho foi institucionalmente vinculado ao capitalismo. E é muito interessante pensar em isso, que em la sociologia europeia existe uma divisão entre que era o trabalho primitivo, que era a servitude del feudalismo, que é a esclavitud, que é o trabalho assalariado. E
hoy día podemos decir que todos estos modos de producción, yo no sé decir exactamente en la realidad peruana, pero por lo menos en Brasil, hay aún hoy casos de esclavitud y servitud también. Y todos estos modos de producción están vinculados a un cierto capitalismo. Podemos dizer também de outro âmbito, que é a sexualidade e de los usos de los placeres, que são instituídos, são dominados modernamente por la concepção de família burguesa. La subjetividade de seus produtos, los conhecimentos, las formas de produção, la intersubjetividade também, todos eles são disputados e controlados nesta concepção de Quijano. E a instituição que foi criada foi o eurocentrismo. E, por fim, a autoridade, a coerção, os meios para assegurar a reprodução de este patrão e garantizar sua regulação, que é feito através do conceito de Estado-nação. Todas essas instituições modernas, como o capitalismo, a família burguesa, o eurocentrismo e o Estado-nação, funcionam em conjunto para e manter a colonialidade ao poder. E a grande diferença para os modos anteriores é que eles vêm reunidos e uma das formas para que eles se mantenham é exatamente essa interseccionalidade. E de las reflexiones originales de Aníbal Quijano, vários outros pensadores propuseram outras formas de colonialidade, aunque a fórmula de colonialidade do poder tenha uma certa capacidade de abarcar, de algum modo, todas estas formas. A primeira, que foi proposta por dos autores, por Nelson Maldonado Torres e Walter Mignolo, de Argentina. Maldonado Torres é carimbeño e Mignolo é de Argentina. A colonialidade ao ser parte de las reflexiones de Enrique Dussel. Enrique Dussel propõe que para pensar esta modernidade europeia, não podemos deixar de pensar a questão colonial. E para ele, o ego conquero, ou seja, o eu conquisto del europeu, é prévio a seu ego cogito, cartesiano. Então, quando o europeu se propõe a si mesmo, eu penso, eu tenho a razão por isso, luego eu existo, sua concepção é que o outro não pensa, não tem razão e por isso não existe. Não existe em el sentido de que sua existência não é considerada legítima, não é considerada hierarquicamente igual a los europeus, horizontal. Então, surge daí um processo de conquista que parte de uma divinização do europeu, que é apontado como sendo o patrão, e um processo de difamação, depreciação daquele conquistado. Outro conceito que vem daí é a colonialidade do saber, que hace referência a los saberes considerados legítimos e verdadeiros e quais são os modos de produzi-los. Então, há 5 siglos, a Latinoamérica, os conhecimentos latino-americanos vêm sendo depreciados e nós temos uma atitude mais de importar os conhecimentos ajenos do que produzir nosso próprio conhecimento. E isto muitas vezes é uma grande problemática. Por exemplo, quando no início do século passado, e isso hasta hoje tem certa relevância social, em el início do século passado havia teorias racistas de que a mestiçagem produzia seres inferiores, produzia seres com a saúde débil ou seres flojos. E hasta hoje temos certa presença deste tipo de discurso.
Por ejemplo, el vicepresidente de Brasil puntuó recientemente que la población brasileña tiene mucho sangre de indios y los indios tienden a ser flojos y que eso nos influencia, y o que es una gran verdad. E, por fim, há o conceito de colonialidade de gênero, que foi trabalhado especialmente por Maria Lugones, uma pensadora argentina que recentemente também faleceu. E esse seu conceito se fundamenta em la interseccionalidade entre raça, gênero e classificação social. E Quijano afirma que é através da conquista que, por la primeira vez, a raça foi usada com fines de classificação social. Então, o fenótipo da persona, segundo ele percebe como foi tratado por los conquistadores, foram usados para classificar socialmente os pueblos dominados. Então, em esta concepção, o branco europeu era considerado superior que o amarillo asiático, e nós podemos perceber isso bem em la produção de Hegel, quem dijo que os asiáticos eram os primitivos, que a Europa vino daí, o pueblo europeu vino de los asiáticos. Havia uma certa reverência por lo antigo oriental. Então, Edward Said vai propor a discussão sobre o orientalismo, buscando entender as raízes dessas postulações. Então, havia essa hierarquia, o branco europeu, creio que é um pequeno erro, porque é branco, era superior ao amarillo asiático, que era superior ao índio americano e que era superior ao negro africano. E, segundo essa crença europeia, espanhola especialmente, o branco europeu era o patrão de civilização, de cultura, de superioridade, e quanto mais lejos deste patrão, mais cerca da natureza, da barbárie, da animalidade. E esta teoria da classificação social apunta a limitação, por exemplo, das teorias marxistas da luta de classes, porque não se atentam para este fenômeno de como a raça foi usada em la realidade colonial latino-americana como uma forma de classificação social. E, junto a esse processo de classificação social, podemos apontar o eurocentrismo, que foi fundamental para a dominação europeia. De acordo com Henrique Dussel, este fenômeno é quando a cultura europeia, o modelo de desenvolvimento econômico europeu, o modelo de sociedade europeia e a filosofia europeia são tomados universalmente como o modelo de cultura, de desenvolvimento econômico, de modelo de sociedade e de la filosofia pura e simplesmente. Então, quando estudamos filosofia, muitas vezes começamos especificamente de los griegos, como se os gregos hicieron a grande transformação de mitos em logos. Pero o que muitos não dão a devida atenção é que o processo filosófico grego está muito vinculado à filosofia egípcia. Pitágoras, por exemplo, estudou em la filosofia egípcia. E, por outro lado, a filosofia egípcia era muito vinculada à filosofia bantu, negra africana. Então, este eurocentrismo é um fenômeno que trata de santificar a realidade europeia e, ao mesmo tempo, depreciar as outras realidades. E, por outro lado, há que considerar, e eu não puse a cita, pero Aníbal Quijano, em esse texto de 2010, aponta que este fenômeno eurocêntrico não é exclusivo de los europeus. O que significa isso? Significa que
todos aqueles educados sobre a tutela dos europeus acaba sendo, de alguma forma, eurocêntrico. E, desse modo, podemos dizer que, em alguns momentos, esta forma eurocêntrica vai se cambiar. Por exemplo, muitos autores, o Walter Miolo é um deles, aponta que o eurocentrismo hoje dia se está disfarçando em certa forma de endeusamento da produção estadunidense. E, por fim, para encerrar essa tematização, essa breve introdução ao pensamento decolonial, eu aponto que a modernidade e a colonialidade são constitutivas de um solo processo. Quando mirarmos a realidade histórica, devemos entender que a colonização constituiu a riqueza, a possibilidade da modernidade de los europeus. Pues bien, ahora yo fui advertido que hay una pregunta en el chat y yo voy a responder, pero antes de eso, me gustaría de proponer dos preguntas para que ustedes las respondan, para que possamos discutir en este momento. E é uma pergunta que trata de la universidade de hoje, como é, e como é a universidade do futuro. E eu vou usar um recurso chamado Answer Garden. Eu vou postar este link em lo chat e me gostaria de que vocês pudessem responder. Bueno, la pregunta es de Jacqueline Carbonell Infante. ¿Cuál es el ejemplo que cree usted, Dr. Breno, Augusto da Costa, que nos dejó el pensador Álvaro Vieira Pinto en contrastación el pensador Aníbal Quijano? ¿Cree usted que el Perú fue conquistado o fue saqueado por los españoles de acuerdo con su perspectiva? Jacqueline, yo creo los dos que Perú y la civilización inca fue de hecho conquistada y esa conquista permitió los saqueo de la riqueza peruana. Y eso pasa por um processo que não é simplesmente um processo de dominação militar. Quando Pizarro vino e sequestra Atahualpa e solicita um resgate, e depois de uma maneira bastante cruel e traicionada, simplesmente não cumpre com o que se propõe, ele está sendo um processo de conquista, ¿cierto? Pero luego después de la conquista viene el saqueo colonial. Y me gustaría que quedase bien claro que el saqueo colonial puede venir de otras formas. Y isso é uma grande dificuldade de nossa Latinoamérica, que temos uma série de recursos minerais e produtivos, pero isso muitas vezes nós não podemos aproveitar desta riqueza. E estes dias eu encontrei um meme em Facebook que creio que aponta bem como se dá esse processo. Este meme conta que nós não devemos perguntar a las mujeres qual sua idade, não devemos perguntar a los hombres qual su salário, su sueldo, e não devemos perguntar a los museus europeus como lograram aqueles artefatos. Por quê? Porque esta conquista de artefatos se deu com base em lo saqueo colonial. E em relação a la outra pergunta, eu diria que há grandes convergências entre Quijano e Álvaro Vieira Pinto,
e, em certa maneira, Quijano ajuda a superar algumas limitações de Álvaro Vieira Pinto, porque, por exemplo, sua proposta de filosofia, seu pensamento, não aborda o tema, a temática de gênero. La única vez que eu encontrei algo de Vieira Pinto falando sobre gênero foi quando ele estava dizendo que, quando ele utilizava o término homem, não estava dizendo simplesmente del varón, pero de la espécie humana como todo. E talvez em sua obra La Ética para um povo oprimido, podemos encontrar isso, podemos encontrar uma forma, uma produção em que ele abra a temática de gênero. Pero de outra maneira, nós não encontramos em sua produção algo que debata gênero. E Quijano já hizo isso, já debateu esta temática importante. E uma outra questão em que poderíamos encontrar certo contraste, se é possível esse término, é que Quijano critica muito este eurocentrismo e, aunque Vieira Pinto sí também criticava, a proposta de Vieira Pinto estava aún muito assentada em la filosofia europeia. Eu não vejo isso como um problema, porque ele se propõe a criticar os europeus, pero lo que talvez não vino Vieira Pinto era a necessidade de discutir com seus pares, de discutir com as pessoas que estavam em sua mesma situação, de gente que pensava a situação de los países subdesarrollados, de los países que necessitavam a liberação. E eu creio que há uma série de dificuldades, porque ele foi interrompido, teve toda sua vida, todo seu trabalho interrompido por lo golpe de Estado. Pero, aún assim, eu creio que seria possível discutir mais, dialogar mais com seus companheiros de la situação colonial. Eu creio que está respondido, Jaqueline, pero aquilo que é mais importante, que creio que é possível pontuar, é que Quijano e Vieira Pinto podem mais contribuir um para o outro do que ser contrastados, porque mais convergem do que contrastam. Que bueno, Jaqueline. Me gostaria a pedir que os participantes puderam preencher, llenar o link que eu deixei em lo chat. São dois links, em la verdade. É que puedan dizer como é a universidade hoje e como é a universidade del futuro. E esta plataforma, como les dije, se chama Answer Garden, e a ideia é que cada pueda escrever algo sobre essas duas perguntas que eu propus. A primeira, como é a universidade hoje? E a segunda, como será a universidade del futuro? E não sei, talvez alguns minutos seria o suficiente para que vocês pudieran contestar estas perguntas. Todos têm acesso ao site? Thalia pergunta se em uma ou duas palavras. Thalia, sinta-se livre. Se é necessário, pode usar dois ou mais. La Answer Garden permite que puedas escrever as palavras e creio que há limite de 20 caracteres, pero sinta-se livre para llenar como queira, como melhor contestaria estas duas perguntas. E eu creio que estas duas perguntas, aunque simples, sencillas,
pueden permitirnos una discusión importante sobre este tema que ahora será nuestro foco, que es la cuestión de la universidad del futuro y del futuro de la universidad. Sí, Ana, porque la idea es poner solo palabras clave, né? Entonces, serás palavras mais sencillas e mesmo que ustedes vean já alguma palavra que já foi utilizada, é possível escreverla novamente e esta palavra se pondrá maior, porque a ideia é que ele ganhe uma certa ênfase. E por se acaso alguno ou alguma de ustedes queiram escrever mais que uma palavra, sinta-se livres também. Pero creo que podemos deixar por mais 1 ou 2 minutitos e já avançamos. E por favor, notem que há 2 links, então há 2 enlaces. Uno trata de la universidad hoy, como es la universidad de hoy, y lo otro trata de la universidad del futuro, como es la universidad del futuro, cómo será la universidad del futuro. Está disponible en el chat y les pido por favor que contesten. Un minutito más y ya pasamos a la discusión. Y me gustaría que ustedes puedan participar también, porque creo que sí enriquecerían esta discusión. Bueno, ya creo que es tiempo suficiente y ahora podemos debater. Y sí, Ana María, solo hay que escribir 1 o 2 palabras. Creo que ahora podemos debater. Eu vou novamente compartilhar minha pantalla. E a primeira pergunta é: como é a universidade hoje? E os que contestaram pontuaram que, primeiro, é uma universidade por competências e isso está ligado a outros temas, como universidade tecnológica, reprodução, creio que reprodução de conhecimentos, obsoleta, adaptando-se ao cambio, creio, adaptação ativista, reinventando-se, híbrido por competência e adaptando-se. Alguém quer comentar estas contestações? Les dejo total liberdade para que comentem se sentem à vontade. Há uma outra contestação acá, adaptando-se. Alguém deseja?
Doctor Breno, ¿me permite? Por favor. La universidad hoy se está adaptando a todo esto que nos ha traído el poder seguir dictando las clases, ¿no? Sin necesidad de estar presentes en un aula, ¿no? Creo que muchas de nuestras universidades para poder afrontar una clase no presencial. Digo que no están no preparadas, no porque no contaran de repente con recursos, sino que no estaban todavía preparadas para que puedan llevar todos sus cursos en forma no presencial. Se sigue adaptando porque, por ejemplo, aquellas o aquellas facultades que son bastante la carrera de medicina o las carreras de ciencia de salud, implica todavía trabajar más para poder llevar esos cursos en forma presencial. Entonces, considero que por eso todavía estamos, ¿no? A todo esto que nos ha traído el poder llevar las clases no presenciales. Sí, de hecho, y yo creo también que una cuestión que se debe ser pensada son los alumnos que muchos no están en condición de tener los recursos para participar bien de este periodo virtual de enseñanza. Y yo creo que para muchos fue una cosa realmente nueva, no solo los alumnos, pero más muchos profesores. Y acá en el Brasil, pensando específicamente en la educación básica, no la superior, pero la primaria, la secundaria, tenemos una serie de dificultades, porque muchos profesores mismo no tenían acceso fácil a la computadora ou não tinham prática com a educação à distância. Então, isso foi uma grande dificuldade para muitos. Outra dificuldade é um aspecto que eu considero fundamental em la educação, e isso vem de minha formação de psicólogo e de alguém que já trabalhou em la formação continuada docente. Eu penso que um componente fundamental da educação é a interação, é a interactuação entre professor e estudante. E eu creio que, aunque seja possível fazer isso utilizando meios tecnológicos, a cercania, a possibilidade de interagir proximamente é uma necessidade que dificilmente os meios tecnológicos conseguem cobrir com toda sua potência. Aunque em las séries finales de la educação universitária, isso já seja mais atenuado. E há uma coisa que eu pergunto a vocês. Quando decimos que a universidade hoje, que o currículo hoje é por competências, nós estamos falando de uma coisa que é de hecho ou estamos falando de uma proposição legislativa, curricular, pero que em la prática cotidiana del salão de clases que não passa isso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien le gustaría hablar? Sí, Ruth propone que pueden responder en el chat también y si es posible. Mi pregunta es, repitiendo, ¿ustedes creen que de hecho la universidad hoy funciona por las competencias, las clases trabajan pensando en las competencias, o estamos diciendo algo de la proposición legislativa, del currículo, que no tiene tanta aplicabilidad práctica, que de hecho no transparece en la clase? ¿Aló?
Sí, Bueno, Oscar. ¿puedo hablar? Sí, Oscar, por favor. Allá. Sí, lo que tú has dicho como interrogante es bien interesante, porque justamente es uno de los grandes problemas que hay a nivel no solamente de las universidades, incluso de todo el sistema educativo, que estamos entendiendo por competencias, en primer lugar, y en segundo lugar, si estas se están o no aplicando en la práctica concreta. Y yo creo que en primer lugar hay confusión todavía sobre qué cosas son las competencias. Yo creo que todavía no hay una claridad de por qué el advenimiento de una teoría como es hoy en día la teoría curricular por competencias. En primer lugar, si debía de llamarse por competencias, ¿no? Yo considero que debía de llamarse por aprendizaje, y no por competencias. En segundo lugar, yo creo que cuando se está aplicando, sea en la escuela o en la universidad, no se aplican las competencias. Yo creo que se sigue de alguna u otra manera como entre una mezcla entre lo que ha sido lo antiguo, ¿no? Todo lo que nos dio el neopositivismo en términos de concepción de lo que es la ciencia, la epistemología, etcétera. Y por otro lado, creo que todavía no hay claridad que estemos trabajando por competencias, porque indudablemente todavía se sigue haciendo dictados, todavía se siguen haciendo evaluaciones como se hacía el siglo pasado. Y entonces yo creo que ahí radica una de las debilidades que hay, el tener que poner, digamos, una propuesta de esta naturaleza en este siglo y cómo entonces intervenir desde un nuevo paradigma que esté claro tanto para el docente como para el alumno. Yo, esa es mi opinión, ¿no? Personal. Sí, Oscar, muchas gracias. Tenemos aqui também três respostas. La de Jaqueline, que aponta que efetivamente as universidades reaccionam-se base a uma pressão legislativa e não por conhecimento e aplicação. Délia aponta que as classes em la universidade já não estão actualizadas, nos preparam para as coisas que quando podamos aplicá-las já não são vigentes. Italia apunta que se puede decir que hay una brecha aún entre lo que está en el papel y en lo que se hace. Si habláramos de competencia, pues la universidad sería más productiva. ¿Alguien más le gustaría hablar? Yo no sé si sería más productiva, porque más que producción estamos hablando más de productividad. Y si seguimos con la confusión entre lo que es competencia y lo que son capacidades, que es, en algunos casos lo toman como sinónimo de la competencia como sinónimo de capacidad y la competencia como sinónimo de lo que se consideró en el siglo pasado de lo que era la competencia. Porque en el siglo pasado, en la tecnología educativa, resultó de que también el concepto en esa época de competencia estaba en el pensamiento curricular, cuando se hablaba, por ejemplo, de lo que eran los objetivos operacionales, que era sinónimo de competencia en la época pasada, como era simplemente el saber hacer. Hoy en día, indudablemente, cuando hablamos de competencia, hablamos de un concepto que va más allá del saber hacer. El problema es que a veces se sigue manteniendo esa idea de competencia del siglo pasado y seguimos haciendo lo mismo del siglo pasado. Entonces, esa es la confusión, yo creo. Y cómo es que cuando hablamos de capacidades hablamos de otro concepto que está más ligado a lo que es la productividad del conocimiento, ¿no? Más que la producción de contenido, de saberes, haceres, o de aprender cosas simplemente de manera mecánica. Sí, y en mi opinión, Talia propone que productiva em términos de inovação e formadora de líderes que hagam um cambio em la sociedade.
Y creo, Talia, que ahí hay una contradicción, no tuya, pero de la educación. Vieira Pinto apunta lo siguiente: la educación es un aspecto tiene un aspecto contradictorio, porque al mismo tiempo que enseñamos las personas para que puedan reproducir este conocimiento, utilizarlo, al mismo tiempo esta educación tiene la propuesta de que este estudiante, esta persona pueda innovar lo conocimiento. Entonces, hay una cierta contradicción, ¿no?, entre utilizar las técnicas, utilizar el saber tal como conocemos hoy y al mismo tiempo visar, almejar, tender este proyecto de que este conocimiento pueda ser usado para el cambio social. Y yo creo que, de hecho, podemos decir que hay una serie de intersecciones entre las nuevas propuestas, entre una serie de innovaciones en la ciencia de la educación y aquello que de hecho es hecho aquello que de hecho es practicado en el salón de clases, porque hay una cierta diferencia entre o que de hecho se propone al currículo, que de hecho se propone todos os avanços da ciência da educação, e aquilo que técnicos, que professores, que os docentes podem fazer em seu cotidiano. Não podemos esquecer que os professores são pessoas também e têm suas limitações, muitas vezes de assumir-se como haciendo uma pedagogia por competências ou por buscando trabalhar com as capacidades, pero aún assim siguen haciendo casi lo mismo que yo estuve haciendo hace poco, haciendo una mera transmisión de informaciones. Y Gilmer apunta que creo que requiere rediseñar los programas de aprendizaje por cada materia, tener claro que herramientas se van a utilizar por cada facultad. Sí, Gilmer, y considerando también que cada curso tiene sus particularidades, cada nivel de enseñanza también. No podemos olvidar de eso. Pero una cosa que también es muy importante, creo yo, es que la universidad en los países subdesarrollados, y coloco Brasil, Perú, juntos en essa necessidade de superação histórica, essa universidade tem que formar investigadores que sejam capazes de inovar, que sejam capazes de criar, e não simplesmente apropriar-se, assimilar o conhecimento que vino de Europa ou de los Estados Unidos. Agora vou compartilhar novamente minha pantalla para que vocês possam mirar a outra pergunta, que é como será a universidade do futuro. Então, muitas pessoas respondem que ela será adaptável ao cambio. E eu creio que hoje dia temos uma adaptação forçada ao cambio com o COVID. Muitos sequer imaginavam uma situação assim e teriam que adaptar-se a ela. Outra pessoa pone sociedade inovadora. E eu creio que é muito importante pensar em isso, que não basta pensar em la universidade, pero há que pensar em qual é a sociedade em que se insere esta universidade. Ela é afetiva e tem empatia, é inovadora, afetiva e inovadora, robotizada, digitalizada, inovando-se, tendo investigação, inclusive é muito importante também, e cibernética. Alguém que queira comentar como é estas concepções de la Universidade del Futuro? Sí, yo quería comentar sobre la Universidad del Futuro. Por favor. Sí,
Yo creo que de alguna otra manera el proceso del COVID-19 lo que ha hecho es acelerar en parte, no en todo, pero en parte lo que vendría a ser el futuro de la educación, es decir, esta virtualidad que se está haciendo necesaria, ¿no? Porque significa hacer un cambio en la mentalidad, por ejemplo, de los docentes, sobre todo lo que es la educación básica, más aún todavía. En la educación básica todavía estaban que le quitaban los tablets, la tablet o los celulares a los muchachos, es entender que eso era justamente una vía de aprendizaje, digamos, que había que dar, como tú has señalado, de transmisión de información. Eh, por ejemplo, en el año 2000 ya se sentaba algunas bases de esta universidad de nuevo tipo, con el avance de la tecnología, porque él decía, por ejemplo, llega un momento en que los exámenes lo podrás responder de repente viajando en tu microbús, en tu ómnibus, y podrás responder a los exámenes que te estén tomando desde la universidad y a través de estos aparatos responder o también poder dar de repente un examen en alguna cabina telefónica, en una cabina, perdón, de internet, y eso es la virtualidad de hoy en día, ¿no? Es lo que nos ha planteado un reto, sobre todo a los adultos que no teníamos esa facilidad para enseñar. Yo soy docente de la escuela de la Universidad de San Marcos en posgrado, y entonces he tenido que verme obligado a tener que asimilar todas estos nuevos avances para ponerme al día y poder estar en contacto con los estudiantes, no cara a cara, no en forma presencial, pero sí a través de la virtualidad. Entonces, yo creo digamos, la universidad del futuro no va a requerir de repente tantos espacios, salvo, digamos, donde se haya que hacer innovaciones, como tú has señalado. Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tienen las universidades en América Latina, por su carácter dependiente, ya como lo has señalado tú también en tu exposición, de lo que decía Quijano, Aníbal Quijano, ¿no es cierto? Somos un país que no tiene a través directivos, a través de sus gobernantes, una propuesta de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de innovación, hablamos de creatividad. El problema que uno se pregunta es, ¿de qué cosa estamos hablando en un país como el nuestro, por ejemplo, que solamente se dedica a vender piedras al extranjero y que no tiene capacidad de tener un proyecto de desarrollo que pueda realmente haya innovación, creatividad? El propio desarrollo de nuestro país impide ese hecho, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la robótica, estaremos esperando que los robots, digamos, de China o de Estados Unidos o de otros países como Alemania, pero aquí lo único que estaría simplemente comprando robótica como compramos los celulares. Entonces, en realidad, somos más productos de ferretería que, digamos, país que está con propuestas de desarrollo y, por lo tanto, preparando a sus alumnos para que sean creativos, para que sean innovadores. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Uhum. E incluso Álvaro Vieira Pinto propôs essa necessidade de pensarmos a política nacional, a realidade nacional, em termos de um projeto de desenvolvimento nacional. Não é o desenvolvimento nacional não é algo espontâneo que se dá de la nada, pero ocorre com um processo integrado, um processo deliberado, consciente e que por isso necessita de um projeto. E este processo de que vendemos piedras, ou em el caso brasileiro, piedras, minérios, matéria-prima, ou então comida, Brasil exporta muita comida, podemos dizer que é um cambio muito desproporcional, porque imagínense ustedes
quanta comida, quanta piedra temos que vender para comprar um notebook, comprar a tecnologia de um celular, de um smartphone, de esses aparelhos tecnológicos. E por isso é necessário pensar uma política de industrialização e pensando em cada um de nossos países, em nossas realidades específicas, que podremos fazer desde este ponto de vista de que é necessário um processo de desenvolvimento. Temos aqui também Gilmar que propôs que será uma educação digital com múltiplas habilidades, com enlace direto e instantâneo entre a rede e nosso cérebro. E sí, yo creo que o papel de uma educação à distância, utilizando-se de los medios tecnológicos, podem sí ganhar uma grande difusão, pero de hecho há algumas habilidades que personalmente, persona a persona interagindo-se, nós podemos desenvolver de uma forma que a la distância não é possível. E isso é especialmente para as capacidades, para os cursos mais vinculados à la criação, à la inovação, e as carreiras mais vinculadas a isso. E uma coisa que eu chamo a atenção é que muitos põem que essa universidade será robotizada e digitalizada. Pero mi pregunta es, ¿basta tener los recursos tecnológicos para pasar eso, para tenermos una universidad otra? ¿Basta tenermos lo uso de los instrumentos tecnológicos ou é uma atitude outra que determinará este cambio, esta transformação social? Então, é necessário pensar em outros aspectos, porque a universidade está vinculada a seu contexto social. Por lo tanto, em uma sociedade como a brasileira, em que aún sigue um processo de colonialidade muito forte, nós podemos dizer que a universidade vai a ser cravada, vai a ser marcada por esse mesmo processo de colonialidade. E alguém mais deseja falar sobre a Universidade do Futuro? Deseja fazer algum comentário? ¿Aló, me escuchas, Augusto? Sí, escucho. Augusto, disculpa que intervenga, pero no nos están preguntando. A mí, yo creo que el mejor ejemplo que hay en América Latina de estos problemas que tú has señalado es justamente Brasil, ¿no? Porque ¿cómo explicarse después de tantos gobiernos que ha habido, digamos, vamos a llamarle progresista ya, ¿no? De avanzada y todo, y al final terminamos con un gobierno como Bolsonaro? Es decir, es algo que, digamos, no cuadra en la lógica, ¿no? Porque se entiende que después de cerca de 15 años, creo, de haber estado en el poder, ¿cómo es que se pierde el poder tan fácilmente y se gana con una corriente tan reaccionaria del siglo XVIII, ¿no? Entonces, eso implica que, como tú mismo lo estás en tu pregunta, no es un problema solamente de tecnología, hay otro problema que tiene que ver con cómo piensa la gente y cómo cambiar la manera de pensar de la gente y elevar la capacidad, digamos, educativa. Como bien decía Paulo Freire en ese sentido, ¿no? El que te habla es presidente del Foro Paulo Freire Latinoamericano en el Perú. Por esa razón, creemos que las bases que debe sentar una educación a nivel de todos los niveles, desde inicial hasta de lo que es justamente hay que rescatar el pensamiento de Paulo Freire, nada más. Ana María García también le gustaría hablar.
¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, profesora. Encantada de escuchar su brillante conferencia. No, aquí yo simplemente quiero dar una opinión muy personal con respecto a la educación del futuro yo decía que es obsoleta porque aquí, como usted dice, hay otros escenarios y aquí el escenario del Perú son los gobiernos. Los gobiernos son los que determinan que den el apoyo necesario para que nuestros estudiantes puedan adaptarse a la nueva realidad, a los nuevos entornos virtuales. Si no hay economía y los gobiernos nuestros en Latinoamérica no invierten en la educación como está pasando en este momento y que producto de la pandemia hemos podido observar todas las falencias que existen en este momento, donde los alumnos no tienen una tablet, no tienen una computadora, muchos alumnos trabajan con teléfonos, ¿no? Imagínense, entonces, ¿cómo podemos aplicar toda esta tecnología moderna si la población no tiene alcance? Me refiero a los de escasos recursos, ¿no? Entonces, los gobiernos son los que están llamados a preocuparse, a implementar, ¿no? Qué sé yo, el tributo, no me acuerdo ahorita la palabra, los términos, para mejorar la educación y la salud, que son los dos pilares más importantes en un país, pienso, ¿no? Entonces, para adaptarse a esas nuevas tecnologías, ¿de qué sirve tener todas las tecnologías, prepararlos si no tienen acceso? Yo no soy sanmarquina, trabajo en San Marcos, estudié en Rusia y tuve la oportunidad, bueno, de estudiar en otra época, pero el mundo era distinto. De todas maneras, había un avance muy grande, ¿no? Entonces, a mí, la realidad de nuestros países es eso, son los gobiernos los que tienen que mejorar y creo que con esta pandemia del COVID recién se les abren los ojos de que tienen que invertir obviamente más en educación y en salud. Así de simple. Si no, no podemos enfrentarnos a esta nueva realidad. Por más que nos preparemos, tanto profesores, si no tenemos acceso. Y en cuanto a la educación por competencias, ¿quién es? Un facilitador, que es el profesor. ¿Qué es la competencia? Es donde el alumno tiene que desarrollar sus propias habilidades y donde el profesor, en el escenario, un profesor es el solamente guía, ¿no? Y el alumno es el que actúa, ¿no? Esas son las competencias, pero ¿de qué sirve todo eso? Tendría que mejorar de raíz y tendría que empezar las competencias en los niveles básicos, ¿no? Como lo es en Brasil, tengo entendido. Entonces, si no tenemos un programa muy adelantado de competencias, empezando desde la escuela de la educación básica, entonces de ahí pasar a la universidad. Pero si no se ha tenido esa preparación previa, no se puede adaptar de la noche a la mañana el sistema por competencias. Eso era todo, gracias. Gracias, Ana María. Y de hecho, en Brasil nosotros tenemos hoy día una base curricular nacional común y las competencias tienen una gran relevancia en esta base. Todavía, en la práctica profesional cotidiana, muchos profesores aún siguen la misma pedagogía tradicional de transmitir los contenidos y solo. Y tenemos muchos problemas con la inclusión. Hoy día es una gran dificultad de los profesores trabajar la inclusión en la clase de aula. Y cuando decimos inclusión, generalmente las personas asocian eso a algunos públicos específicos, como estudiantes. Yo no sé la terminología peruana, pero acá en Brasil decimos personas con deficiencias. Y también el público-alvo de la educación especial son las personas con autismo. Y este público representa un gran problema. Muchos educadores se refieren a este término usado a estos estudiantes. Aquí Ruth me dice que es con necesidades especiales. Y sí, es un gran problema porque hoy día nuestra política de educación tiende a ser progresiva, tiende a ser inclusiva, pero la proposta de Bolsonaro ya es diferente, es una proposta de segregación. Y Oscar puntuó eso, de que Brasil tiene essa situação deplorável com o governo Bolsonaro e eu concordo com ele. E em minha visão, o que passou foi que nós não hicimos a necessária descolonização cultural, a descolonização mental. Aunque hubiera uma série de progressos sociais, progresso hasta universitários, este é um ponto que eu hablaré luego mais.
nosotros acá en Brasil tendríamos una disparidad muy grande entre la raza de la población, de la población y el acceso a la universidad. Antes, a 15, a 20 años atrás, podíamos decir que la universidad brasileña tenía como público personas blancas y de las clases altas, de las élites. Hoy día hay una política de cotas raciales, pero eso no es lo suficiente. Es necesario cotas epistémicas también. Es necesario pensar una serie de otras cuestiones que, si tendremos un currículo eurocéntrico, no es posible que pensamos estas cuestiones. Y yo voy a pasar a la pantalla de los slides novamente para trabalhar todo isso, pero eu espero que esté claro que lo caso brasileño de hecho es muy sintomático, que pues nosotros somos una nación que hay muchos recursos naturales, hay un gran potencial energético, un gran potencial agricultural. Todavía tenemos muchas dificultades, por ejemplo, con la industrialización, salvo la industria petrolífera con la Petrobras y la industria de aviación civil con la Embraer. Brasil aún tiene una completa dificultad en términos industriales. Y como le has dicho, eso es un gran problema, porque ao lado de la producción tecnológica que tenemos que importar también la producción intelectual. Y eso es un problema que nos atrasa bastante. Y para encerrar esta discusión, hay un término que explica bastante lo que sufrió Brasil en los últimos años, con una cierta sincronicidad, que no es nada arbitraria, con el proceso de descubrimiento del presal. ¿No? Presal es una camada del mar y abajo del presal descubrimos una gran reserva de petróleo. Y desde que pasó eso, Brasil empezó a sufrir un proceso de guerra híbrida, así viene siendo descrita por la literatura especializada. Es un proceso de que echa mano los Estados Unidos para derrubar presidentes que son contra sus intereses geopolíticos y colocar en su lugar presidentes que son pasivos a ellos. Entonces, lo peor de Bolsonaro, yo creo, es su servilitud, su servidumbre a los Estados Unidos, y es una pasividad tremenda a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. Pero, volviendo a nossa discussão sobre a universidade, agora há que pensar a diferença entre a universidade do futuro e o futuro da universidade. É possível fazer essa discussão com base em uma analogia às reflexões similares de Vieira Pinto sobre a técnica. E ele pontua que, integrado ao transcorrer do tempo físico, es decir, as transformações químicas e biológicas da natureza, que tem um curso independente da consciência humana, nós temos os suportes da sociedade para a definição do futuro enquanto valor existencial para o humano. Então, quando eu hablo de la universidade do futuro e do futuro da universidade, não estou falando de outra coisa mais que a consideração do futuro humano enquanto um futuro que terá uma universidade, e que terá uma consideração da universidade que podemos ter em este futuro. Vieira Pinto concibe que o futuro é a dimensão do tempo, sentido por nós, os humanos, como condição de la concretização de nossas possibilidades de ser. E esse processo está realizado a la hominização. Em seu pensamento, a hominização vincula-se ao crescimento da liberdade, ao bem-estar, ao processo de crescimento da razão.
Y él puntúa que la calidad de la sociedad determinará la calidad del porvenir. El futuro reflexiona el modo de existencia del hombre futuro. Ou seja, a universidade tem suportes sociais objetivos e assim a universidade do futuro também terá seus suportes diferentes. E é possível fazer a distinção, como les dije, entre o que é uma universidade do futuro e o que é o futuro da universidade. Em primeiro lugar, a universidade do futuro ela está sendo constantemente preparada por los avances de la educação universitária e por las medidas de transformação ocorridas desde o interior de la instituição. Então, com o advento do COVID, com a pandemia, com a necessidade de isolamento social, podemos falar que de cambios, de adaptações forçadas, a maioria, que ocorreram desde o interior da instituição universitária. E estes cambios, esta universidade do futuro se relaciona a uma acumulação de los conhecimentos sobre a gestão universitária, a organização do currículo, do funcionamento da universidade enquanto instituição e a cultura universitária, e também de las experiências vividas por los estudiantes, que são os futuros professores, os técnicos administrativos e os docentes. Por outro lado, o futuro da universidade depende de los suportes econômicos e culturais da sociedade a que se refere esta universidade. E é muito importante pensar que, aunque a realidade cultural brasileira e econômica seja distinta da realidade peruana, nós podemos encontrar vários pontos em comum, de comum acordo. Por exemplo, uma certa depreciação que existe entre a cultura popular e uma cultura ilustrada, uma cultura que vem das élites. E em relação ao suporte econômico, esta mesma realidade semicolonial, podemos dizer, de um país que vende suas matérias-primas e importa bens manufaturados. E uma reflexão interessante de Vieira Pinto é que a política de exportação de matérias-primas, de rocas, de bienes mais naturais, esta política é uma política de desemprego nacional. Por quê? Porque junto a esta matéria-prima exporta-se também uma virtualidade de trabalho. Então, é uma possibilidade de se considerar esse câmbio político que estudantes que preparamos, que profissionais que preparamos, são profissionais que atuam para vender os recursos naturais de um país ou profissionais que sepam explorar esses recursos a bem de sua própria nação. Por outro lado, estes suportes econômicos e culturais explicam a condição universitária atual e seus diferentes tipos de universidades, como as públicas ou privadas, as autônomas ou não, as universidades de trabalhos, seculares, ou seja, que não têm vinculação religiosa, ou então as que são de hecho religiosas, que têm uma profissão clara, importante e explícita em suas classes cotidianamente. Quanto oferece também as bases para as prospecções acerca de sua consideração futura. Ou seja, o futuro da universidade depende da própria sociedade em que está inserida. Então, para uma universidade inovadora, inclusiva, que tenha, de hecho, uma certa inovação, temos que ter inovação em nossa própria sociedade, de saber aproveitar nossos próprios bienes tecnológicos e echar manos deles, produzi-los, criá-los, em vez de solo importar de lo estrangeiro. E acá temos um exemplo de uso da totalidade enquanto categoria crítica, e esse uso da totalidade
nos torna obrigatório a consideração da universidade como uma instituição que cumpre determinadas funções sociais. E podemos fazer um balanceio dessas reflexões, dizendo que a Universidade do Futuro é um hecho pedagógico, entendendo a pedagogia de uma maneira ampla, que envolve hasta a gestão, pero é diferente do futuro da universidade, que é um hecho social, que é um hecho também político, por lo tanto. E em estas reflexões de Vieira Pinto sobre a reforma universitária, o marcador de classe adquiriu grande relevância. Quando ele se propôs a pensar a Universidade do Futuro, ele dijo que, rigorosamente hablando, não se trata de uma reforma, porque não é a forma da universidade que há que cambiar-se simplesmente, pero recontenido da universidade. Ou seja, em sua concepção, era importante que a universidade se llenasse de los hijos de los trabajadores, que ela se abrisse a toda a sociedade e não apenas a determinada élite que tinha acesso à enseñanza superior. Eu não sei dizer em la realidade peruana, pero em la realidade brasileira, aún que tengamos umas, como dije, políticas de cota social e de cota racial, temos muitas dificuldades para que as classes subalternas ou subordinadas puedan adentrar a la universidade. E isso é uma grande dificuldade hoje em dia, porque, por exemplo, esta política de cotas raciais propõe que 10%, por exemplo, do exame de admissão seja exclusivo para pessoas negras ou indígenas que decidam utilizar esta cota. E o que passa é que muitas pessoas estafam esse processo seletivo, pintando-se, utilizando diversos tipos de artifícios que depois são descobertos ou não. É uma grande dificuldade. Por outro lado, hoje podemos estressar outros marcadores que não a classe, como a raça e o gênero, que vêm adquirindo grande relevância para as discussões sobre a reforma da universidade e, portanto, sobre o futuro da universidade. Agora vamos à parte final, que será rápida para que eu não passe do tempo, onde eu vou apontar as 6 teses de Vieira Pinto sobre a reforma universitária. E, como les dije, isto se encontra em aquele livro, La Cuestión de la Universidad. É um librito, como o próprio Álvaro Vieira Pinto propone. Ele dijo que se trata de um opúsculo. É um término que eu não encontrei tradução directa ao espanhol, pero buscando sua raiz latina, podemos dizer que se trata de um librito. Tem um total de 102 páginas, para que vocês tenham ideia. Sua finalidade é construir a verdadeira universidade que o pueblo brasileiro necessita como um dos mais importantes instrumentos para a conquista de sua cultura, riqueza e liberdade. E, aunque esteja pontuado pueblo brasileiro, como les dije, a todo momento Vieira Pinto propõe uma discussão que trata de los países subdesarrollados. Então, de certa forma, eu vejo contribuições a todo o sul global. E em estas reflexões, Vieira Pinto intenta superar a simple empíria hacia uma abstração filosófica mais ampla. Portanto, não estamos falando de esta ou aquela universidade brasileira, pero uma universidade de um país subdesarrollado. Portanto, que tem vários aspectos comuns com outras universidades de la mesma condição. E, por fim, eu pontuo que ele tem uma postura sociológica para aprender esta universidade,
Ou seja, ele não dirige suas reflexões, suas críticas a uma persona específica, pero uma instituição em geral. E outras pontuações são que Vieira Pinto é concebido por alguns como um nacional desarrollista, pero isso é um grande erro porque quando eu utilizo esse termo nacional desarrollista, eu estou falando de um término que tem certa tradição histórica, tradução nas ciências sociais. Por lo tanto, temos que ter cautela para que não confundamos ele com alguém que caia em la falácia desarrollista, que entende que devemos copiar o modelo vindo do exterior, nem em la feudalmania de Ramon Grossfogel, que é um filósofo que vino de Puerto Rico. Que é la feudalmania? É a ideia de que os países subdesarrollados estão em tempos diferentes de los países desarrollados. Nós, supostamente, estamos atrasados e, por lo tanto, devemos fazer o mesmo que os países desarrollados para chegar a onde estão. Pero o problema é que quando vienen as medidas do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, de essas agências internacionais, essa distância suposta que existe entre nós outros só se aumenta, não se diminui, porque tem um sentido mais imperialista do que de hecho libertador. E, por outro lado, eu pontuo o seguinte: o nacionalismo que propõe Vieira Pinto é liberador, não xenófobo, totalitário nem fascista. Sua ideia não é um nacionalismo que insere o país em suas fronteiras. E tanto é que eu creio que é possível falar de nacionalismo brasileiro e um nacionalismo peruano, pero com um caráter liberador. E que significa isso? Que sua essência é constituída através do conceito de la humanização de las condições de existência de las massas. É um tema muito complicado porque, por exemplo, desde Bolívia, um pensador chamado Linera pontua que o nacionalismo serviu para, em muitos casos, colocar bajo a uma identidade única vários pueblos que tinham várias nacionalidades distintas, várias identidades distintas. Então, o mais correto seria falar de uma plurinacionalidade e não de uma nacionalidade, um nacionalismo unificado. Pero me gostaria que vocês considerassem que este ponto nacionalismo, aunque seja um debate ferrenho, é diferente da posição nacionalista do sul global, onde estamos, do norte global. O norte global, quando se propõe a ser nacionalista, se torna-se xenófobo, totalitário ou fascista. Pero em el sul global, nosso nacionalismo, quando seguimos as bases corretas, e aqui eu hecho mano de Frantz Fanon, de Henrique Dussel e do mesmo Álvaro Vieira Pinto, a ideia inicial é a humanização das condições de existência das massas. E aqui eu vou de convergência com o comentário de Ana Maria, que pontua a necessidade de investimento do governo em la saúde e em la educação. Eu não creio que o mercado, uma postura muito laissez-faire, vá a solucionar os problemas. Eu creio que é necessário um investimento concreto, um investimento deliberado e que funcione de hecho do Estado. Eu não creio que venga com o mercado.